Olá, meus queridos, bom dia. Hoje nós vamos começar uma matéria nova que é a transmissão das obrigações. A transmissão das obrigações, ela está num slide específico que eu já disponibilizei para vocês, tá? Já está aí totalmente disponibilizado para que vocês possam acompanhar comigo, tá? Gente, a transmissão das obrigações, ela só é possível porque a relação obrigacional, ela admite alterações ali na composição dos seus elementos essenciais, seja do seu conteúdo, né, do seu objeto, ou dos seus sujeitos ativo e passivo. A mudança no conteúdo da obrigação, ela aparece com a subrogação real e com a transação, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, quando nós conversarmos sobre as hipóteses de pagamento direto e pagamento indireto, ok? Gente, se a obrigação ela é um valor que integra o patrimônio do credor, ela pode ser objeto de transmissão, assim como os demais direitos patrimoniais, tá? Por isso, é bem possível nós aceitarmos, né, com uma tranquilidade, com uma facilidade maior, a substituição da pessoa do credor, o que acontece na nossa cessão de crédito, tá? Porém, gente, a nossa legislação, ela também permite que haja a substituição do meu sujeito passivo, a substituição do meu devedor, e aí nós teremos a assunção de dívida. Então, hoje em dia, é plenamente permitido pela nossa legislação que a transferência ali da posição possa se dar de forma ativa ou passiva, tá? E essa transferência ali da posição na relação obrigacional, seja a transferência da posição do sujeito ativo, seja a transferência da posição do sujeito ativo, ela pode acontecer tanto a título particular, né, por meio de um contrato ali por ato inter vivos, como ela também pode acontecer através da sucessão hereditária após a morte. Gente, o ato que é determinante dessa transmissibilidade das obrigações denomina-se cessão, tá? Então, a cessão é uma transferência negocial a título gratuito ou oneroso, tá? De um direito ou de um dever, de uma ação ou de um complexo de direitos, deveres e bens, de modo, gente, que o adquirente, que nós vamos chamar de cessionário, ele exerce uma posição jurídica idêntica à do seu antecessor, que nós vamos chamar de cedente. Então, aqui, na transmissão das obrigações, nós temos exatamente a transmissão da posição daquele sujeito na relação obrigacional, tá? Por isso que nós temos duas espécies de transmissão das obrigações. Na verdade, gente, a legislação e a doutrina, elas possibilitam três espécies de transmissão das obrigações. Nós vamos conversar apenas sobre duas delas, que são as mais relevantes, tá? A transmissibilidade da posição ali do sujeito obrigacional, ela pode ocorrer da cessão de crédito, tá? Que é quando o credor transfere a um terceiro os seus direitos na relação obrigacional. Então, aqui eu tenho a transferência da posição do sujeito ativo, tá? O credor originário transfere a um terceiro a sua posição de credor. E temos também a outra hipótese de transmissibilidade de obrigações que nós vamos conversar, que é a cessão de débito, tá? A cessão de débito, gente, é um negócio jurídico no qual aqui o devedor é quem transfere a um terceiro a sua posição na relação jurídica, tá? Mas é importante que vocês entendam, mais para frente, quando a gente entrar no adimplemento das obrigações, isso vai ficar mais claro, que na cessão de débito, também conhecida como assunção de dívida, eu não tenho uma novação, tá? O que acontece aqui é simplesmente uma
transmissão do lugar do sujeito ativo, sem, contudo, gerar uma nova obrigação e extinguir a anterior, como acontece na novação, tá? Então, aqui, gente, a obrigação, ela continua a mesma. Eu tenho apenas a modificação dos sujeitos. Se for a modificação do sujeito ativo, será uma cessão de crédito. Se for a modificação do sujeito passivo, será uma cessão de débito ou assunção de dívida, tá? Gente, próximo bloco nós vamos começar a conversar sobre a cessão de crédito especificamente. Tranquilo? Fiquem aí até o nosso próximo bloco.